O que é mais importante, receita ou processo? Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. E esse é o assunto de hoje. A gente vai discutir aqui hoje o que é mais importante, dominar o processo de produção ou ter em mãos uma boa receita. Então, o que é mais importante, receita ou processo? Eu quero falar sobre esse assunto, foi uma das dúvidas que apareceu aqui bastante dentro do pessoal que está participando, se inscreveu, que vai participar do workshop, que vai chegar agora em setembro, e é muito latente essa dúvida, muita gente pergunta e eu acho que faz muito sentido, que são dois pontos, na verdade, que as pessoas ficam preocupadas. Como é que eu domino todo o processo, controlo todo o processo, mas eu também quero ter uma boa receita, o que é mais importante? O que eu gosto de falar? Quando a gente tem em mãos uma boa receita, ou uma excelente receita, vamos dizer uma excelente receita, uma receita muito boa, se a gente não dominar o processo e a gente cometer várias falhas ao longo do processo, as chances são de que a gente vai fazer uma cerveja ruim, certo? Então, receita ótima, processo ruim, cerveja ruim. Se a gente tiver uma receita, mesmo que não seja uma receita muito boa, seja uma receita ok, vamos dizer assim, não é uma receita brilhante, mas se a gente domina muito bem o processo e faz uma cerveja bem feita, sabe todas as etapas do processo, as chances são de que mesmo com uma receita ruim, processo muito bom, cerveja muito boa. Então, o que eu tenho para dizer? Em resumo, o que é mais importante, receita ou processo? Processo. Tá? Principalmente para quem está começando, o grande foco é dominar o processo de produção. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Tá? A gente, dentro da nossa responsabilidade aqui, vamos dizer assim, de ajudar vocês a fazerem cervejas melhores, eu falo muito, 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 muito de processo. Dos mais de 300 vídeos que a gente tem aqui no canal, a grande maioria deles é relacionadas com o processo. Problemas de processo, algumas dúvidas com o processo, pequenos detalhes que você pode ajustar quando está falando de processo. Porque o grande foco, vocês precisam, o que precisa ter em mente, principalmente para quem está começando, é isso. O grande foco do cervejeiro é dominar o processo de produção. Uma vez que você domine o processo de produção, você está pronto para fazer cervejas excelentes, que a gente fala muito, né? Cervejas dignas de medalha, cervejas que realmente vão ficar boas, que estão dentro do estilo, que não apresentam defeitos, que realmente as pessoas que tomam vão gostar. Claro, se a pessoa não gosta daquele estilo, pode ser que não goste, mas a cerveja está fiel ao estilo, a cerveja está bem feita. Isso acontece quando você domina o processo de produção. É muito comum eu perceber pessoas reclamando às vezes de ingredientes, reclamando de equipamentos, reclamando de receitas, porque a cerveja não ficou muito boa, sendo que esse cervejeiro ainda não domina o processo de produção. Quando você não domina o processo de produção, várias pontas soltas estão por ali que podem deixar uma cerveja não muito boa. Por exemplo, eu quero começar a ajustar a água. O que falta para mim é ajustar a água. A minha cerveja não está ficando boa, então eu preciso ajustar a água. Se a gente for verificar, às vezes, voltar um pouquinho atrás, vai ver que esse cervejeiro ainda não domina o processo de produção. Então, às vezes, nem é tão relevante assim conseguir fazer o ajuste de água se ainda não domina o processo de produção. A gente precisa dominar, porque tem assim, como eu falo que o ajuste de água é a sintonia fina, talvez tenha várias outras coisas mais gritantes que não estão certas ainda no seu processo, que você precisa ajustar antes de ir para os detalhes mais minuciosos. E a receita é ainda mais fundo nesse caso. Então você precisa estar preocupado em criar receitas novas, criar receitas exclusivas, que vão ter um diferencial, que vão se destacar quando o processo de produção está bem feito. Quando você domina esse processo e consegue produzir bem. Por isso que dentro do Concerveja a gente tem vários treinamentos online. E todos eles obviamente, tem objetivos diferentes, sempre fazer cervejas muito boas. Então, a gente, por exemplo, no Eu Cervejeiro, que é, vamos dizer que é o nosso produto principal, né, o nosso treinamento principal, que eu ensino pessoas desde o básico até chegar no nível mais avançado. Esse nível mais avançado, o final do treinamento, os últimos módulos do treinamento, é a elaboração de receitas. Então eu só falo de criação e elaboração de receitas depois de estabelecer muito bem todos os critérios sobre ingredientes, equipamentos, todo o processo. Eu entendo que esse aluno já está no nível de dominar todo o processo de produção, já passou por todo esse conteúdo, estudou ele, sedimentou, agora ele está pronto para criar receitas. Por isso, até que há pouco tempo, que a gente criou esse ano, por exemplo, o Clube com Cerveja, que daí é um clube focado em receitas. Então, eu imagino que as pessoas, mesmo que já estejam dominando o processo de produção, eles ainda não estão prontos para conseguir criar suas próprias receitas. Eles estão atrás de receitas. Então, dentro do Clube com Cerveja, a gente entrega uma série de receitas para que esses cervejeiros usem essas receitas para produzir. E principalmente, como a gente faz mês a mês, uma série de videoaulas focada numa receita. Então, você entende todos os fundamentos da criação da receita, os ingredientes, os equipamentos, e começa a te dar uma base para sedimentar e entender como que é o processo de criação de receitas.
Inclusive, no workshop cervejeiro, que vai rolar do dia 2 ao dia 8 de setembro, uma das aulas é exclusiva para a criação de receitas. Lá eu mostro meu método, como que eu faço para elaborar minhas receitas. Vocês vão receber um PDF também, onde tem um passo a passo, uma série de perguntas que, se você responde, praticamente cria uma receita. E esse é o caminho para quem está produzindo. Mas eu sempre falo muito isso. Se você ainda não domina o processo de produção, lembra o que é mais importante? Produção, processo de produção, receita. Se você ainda não domina o processo de produção, você precisa, antes de começar a querer criar suas próprias receitas, dominar o processo de produção. Então, pegar receitas prontas é muito bom. A gente precisa, nesse processo, principalmente para quem está começando, é muita informação nova, é muito conteúdo, e você acaba exigindo muito do seu cérebro, né? No sentido de dominar o processo, entender as técnicas, saber por que funciona cada coisa, o que tem que fazer em cada etapa, criar receitas, saber se os números estão todos certos, se as coisas estão todas batendo. Então, realmente, o processo de produção ali durante a abraçagem e tal é um pouco estressante muitas das vezes, porque exige bastante da gente. O objetivo com esse dominar o processo de produção que eu falo muito é com que essas coisas saiam naturalmente, que fluam naturalmente. Pensa o seguinte, para quem faz comida, cozinha um pouco, cozinhar arroz. Para quem nunca cozinhou, pode ser um grande problema, um grande dilema acertar a quantidade de óleo, a quantidade de água, a proporção de água com os grãos de arroz, e às vezes esquece o sal e mexer, e qual a altura do fogo, baixa, não baixa, seca, secou demais, ficou cru, ficou papa. São vários processos que podem te deixar com medo. Mas realmente é simples. Depois que você pega esse processo, cozinhar o arroz fica realmente algo básico. Quando você está produzindo outro, vamos supor, vai produzir o prato principal, o arroz você pum, 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 produziu, tá ali, tá produzindo o prato principal, na quando você vê, opa, arroz, pronto, fechou, desligou. Esse é o que eu quero que vocês cheguem no momento de produzir cerveja. O processo fique natural. Aí você começa a gastar o cérebro criando receitas, imaginando, visualizando. Aí eu vou falar bastante da criação de receitas, principalmente no workshop, para você entender o que precisa para a cerveja ficar boa. Mas quando a gente fala do processo em si, o processo é tranquilo, você já domina. Então essas duas coisas são fundamentais. Dominar o processo para conseguir criar receitas. Mas, respondendo a dúvida que o pessoal tem perguntado bastante, o que é mais importante, receitas ou processos? Para mim, simplesmente processos. Tá? Se você tem alguma dúvida, tanto sobre receitas, quanto processos na criação de receitas, ou algum processo específico que você de repente está batendo cabeça, alguma coisa nesse sentido, bota aqui nos comentários. Eu estou passando vários conteúdos aqui para esses vídeos que a gente está fazendo todos os dias, mas também estou passando o olho aqui nos comentários, nas dúvidas, para trazer coisas que são relevantes para responder aqui para vocês também. Tá bom? Grande abraço e a gente se vê amanhã com o próximo vídeo. Valeu!